Nesse vídeo, eu vou classificar as teorias mais polêmicas e as mais bizarras da Bíblia. E a maioria delas vai mudar completamente a forma como você enxerga Deus e a forma como você enxerga o mundo. No primeiro lugar dessa tier list vai estar as teorias que, se for verdade, muda completamente tudo. Muda sua visão de Deus e a sua visão sobre o mundo. Em segundo, vai estar que é muito forte e muito debatido. São boas teorias, teorias com fundamento. Já no meio, vai ter as interessantes, mas não central. Não mudam tantas coisas. As especulativas, que até fazem sentido, mas não precisa ter tanto fundamento assim, são mais irrelevantes. E vai ter as que é heresia também, as teorias que a gente não quer perto. Bom, e bora começar com a mais polêmica, né? Que é uma das questões mais discutidas na igreja hoje em dia, que é qual? É a questão do livre-arbítrio. Dentro da doutrina cristã, a gente tem duas diferentes visões. Muitos chamam ou de calvinismo ou de arminianismo. No calvinismo, as pessoas acreditam que somos predestinados antes mesmo de nascermos. Por exemplo, Deus já escolhe as pessoas para ir para o inferno antes dela nascer. Deus já escolhe as pessoas que vão para o céu. Ou seja, nessa visão, não existe o livre-arbítrio. E independentemente do que a pessoa faça e das decisões que ela tomou na vida dela, do rumo que ela seguiu, ela já está predestinada a ir para o inferno ou ir para o céu. Já do outro lado, tem o arminianismo, a qual é a visão que acredita bastante no livre-arbítrio. Ou seja, se tomarmos más decisões ao longo de nossa vida, vamos para o inferno. Se tomarmos boa, vamos para o céu. Eu quero que essa seja uma das visões que mais muda a forma como a gente enxerga Deus e como a gente enxerga tudo, o mundo ao todo. Porque isso daqui ia influenciar diretamente em, por exemplo, casos de tribunais. Porque uma pessoa que acredita no calvinismo poderia simplesmente dizer que a pessoa estava predestinada a cometer o crime e por isso ela não tem que ser presa, por exemplo. Também, dependendo de qual visão a pessoa vai acreditar, ela explica ou não explica muitas coisas da Bíblia, por exemplo. E o mais intrigante e mais curioso é que a Bíblia parece ser favorável às duas visões. Porque na Bíblia temos textos claramente a favor do calvinismo. Por exemplo, quando Deus endurece o coração de Faraó. Mas também a Bíblia deixa muito a entender que nós temos o livre-arbítrio. Ou seja, é como se na Bíblia a gente tivesse essas duas visões, mas sem uma contradizer a outra. É como se as duas se coexistissem ao mesmo tempo. E na minha visão, essa é o pensamento correto. Não é escolher um ou outro. É claro que eu sou muito mais a favor do arminianismo, do livre-arbítrio. Se eu fosse escolher uma das duas, pô, o livre-arbítrio faria muito mais sentido. E o porquê disso? Porque no lado do calvinismo, é como se Deus não fosse todo amor, sabe? Eu tenho essa visão, pensando que Deus já predestinou a pessoa antes mesmo dela nascer para ir para o inferno. Porque pensa só, por que que Deus criaria uma pessoa, criaria um filho dele, que ele ama, e sem escolha da pessoa, ela já estaria predestinada a um sofrimento eterno. Inclusive, essa questão de sofrimento eterno é algo que a gente vai falar mais pra frente. Se realmente é sofrimento eterno ou se é uma outra coisa lá. Mas aguardem até chegar lá. Enfim, então na minha visão, se fosse para escolher um ou outro, o calvinismo seria descartado. Porém, a Bíblia, ela deixa os dois. Ela é como se ela tivesse os dois ao mesmo tempo coexistindo. E eu creio que essa seja uma visão mais madura e mais centrada. Porque como que a gente deixa ao mesmo tempo a soberania de Deus e ainda o nosso livre-arbítrio? É algo complexo, algo complicado da gente fazer. Porém, eu acredito que com essas duas visões coexistindo, isso é possível. É claro que a gente não consegue explicar de um modo tão bom assim, ainda mais na linguagem humana que nós temos, porque a nossa linguagem é limitada. Ou seja, até o nosso entendimento é limitado. A gente provavelmente não vai conseguir entender isso de forma tão profunda como realmente é. Mas, sinceramente, esse daqui, ó, ele vai pro se isso for verdade, muda tudo, porque realmente muda, sabe? Porque muda a própria natureza de Deus, o caráter de Deus, melhor dizendo. Porque pensa só, se Deus predestina as pessoas para ir para o inferno, isso muda aquele Deus que é todo amor que conhecemos. Ou se é totalmente um livre-arbítrio. Aí nesse caso, onde estaria a soberania de Deus? Então isso muda praticamente tudo. Já na próxima teoria, ela pega bem no tempo de Jesus. E não só o tempo de Jesus, mas a própria vida de Jesus, que são os anos perdidos de Jesus, que são praticamente ali o período dele de 12 a 30 anos, que a gente não tem nenhum relato na Bíblia, e nenhum relato em outros textos paralelos, nenhum que é confiável, pelo menos. É como se essa história fosse totalmente oculta e não sabemos o que aconteceu nesse período de tempo na vida de Jesus. A gente tem um relato lá da infância dele, né? Que ele acabou ficando lá no templo e a mãe dele ficou preocupada e tudo mais. Mas depois disso, não temos mais nenhum relato do que aconteceu com ele até os 30 anos, até ele começar o seu ministério. E muitas pessoas teorizam que, por exemplo, ele foi para a Índia, foi lá pro Oriente, foi pro Oriente para estudar com sábios. E se eu não me engano, até existe uma religião que acredita que nesse período ele foi lá para a Índia e fundou uma religião lá.
ter um paralelo de alguma religião que acredita nessa base. Enfim, mas a outra teoria é que nesse período ele simplesmente viveu lá, onde ele vivia normalmente, lá na Galileia, e foi carpinteiro, ficou trabalhando até esperar o seu ministério começar. Ou seja, um tempo de espera ali para Jesus. E principalmente pelo motivo de ter a questão de ter criado uma outra religião, o que mudaria completamente a visão de Jesus que conhecemos da Bíblia, do Jesus que é pregado nas igrejas, eu classifico essa teoria aqui como uma heresia, porque é como se Jesus tivesse fundado outra religião, mas uma religião diferente da que é passada nos evangelhos, ou seja, heresia total. Agora tem uma muito interessante aqui, talvez seja a mais interessante desse vídeo, que são a teoria dos Nefilins. Lá em Gênesis 6, a Bíblia fala dos filhos de Deus, que possuíram as filhas dos homens. Tipo, nesse versículo, usa duas linguagens diferentes para filhos. Fala filhos de Deus e filhas dos homens. Ou seja, a gente vendo assim, à primeira vista, claramente é uma interpretação de que um é o lado celestial e o outro é o lado humano. É o que a gente lê na primeira vista, o texto passa. E muitas pessoas interpretam isso como sendo os anjos caídos que tiveram relações com os humanos, relações sexuais. E até por meio disso nasceram os gigantes. Essa é uma teoria bem interessante, ainda mais quando a gente sabe que nos relatos bíblicos existem muitos relatos de gigantes. Quando o povo lá vai espiar a terra, por exemplo, e também o próprio Davi matou o Golias, o gigante, então até explicaria esses gigantes que a gente tem relato na Bíblia. Inclusive, um comentário interessante é que esses gigantes, na verdade, tinham cerca de 3 metros, por exemplo, ou seja, eram pessoas muito altas, e não gigantes de fato como os titãs lá de Attack on Titan, que, sei lá, uns 15 metros, não seria nesse nível. E o principal argumento que deixa essa teoria muito forte é que quando é usado no Antigo Testamento, o termo Filho de Deus, geralmente isso significa seres celestiais. E quando a gente vai estudar a Bíblia, fazer uma exegese, que é um estudo mais aprofundado do que aquele texto realmente quis passar, e do contexto da época também, a gente analisa a Bíblia com a própria Bíblia, porque sabemos que a Bíblia nunca se contradiz. Ou seja, se a gente pegar outros versículos, por exemplo, versículos em Jó, a gente vê esse padrão. E geralmente, quando há um padrão na Bíblia, ele geralmente é seguido em toda a Bíblia. E faria muito sentido, né? Porque anjos se teriam relações com seres humanos e aí gerariam humanos corrompidos, que seriam gigantes. Já a outra interpretação dessa teoria é a de que era a linhagem de Sete, uma diferença da linhagem de Caim para a linhagem de Sete. Aí, nesse caso, os filhos de Deus seria a linhagem de Sete, que seria a linhagem que eram as pessoas que seguiam a Deus, já a linhagem de Caim seria a linhagem corrompida, os filhos dos homens. Só que a Bíblia não se preocupa em explicar o que isso quer dizer, principalmente em Gênesis. Não é o propósito para o qual Gênesis foi escrito. Gênesis foi só para relatar os fatos, e não para explicar o porquê. Por isso que Gênesis é um dos livros mais abertos a interpretações que temos na Bíblia. Ou, mas pra mim, isso daqui não muda muita coisa não. Tipo, é um fato muito interessante, né? Até porque explicaria o motivo de existir gigantes antigamente. Mas também não vai mudar muita coisa na nossa vida. Por isso que eu coloco aqui em interessante, mas não central. Porque não muda muita coisa. Apesar de ser muito interessante conversar sobre isso. Agora, essa daqui é interessante, viu? Que é a questão da Trindade. É uma das doutrinas mais bem estruturada que o cristianismo tem. E também é uma das mais difíceis de entender. Porque como que três pessoas diferentes conseguem ser apenas um ser e apenas um Deus? A nossa mente não tem uma capacidade de raciocínio para conseguir compreender isso. E muito menos para conseguir explicar. E para tentar explicar a Trindade, as pessoas acabam aproveitando muito de algumas coisas que conhecemos. Por exemplo, a própria água. A água tem o estado líquido, o estado gasoso e o estado sólido. Ou seja, é uma mesma coisa, é água, mas em três estados diferentes. Porém, essas formas de explicar, essas visões que temos para explicar, é muito limitada e não explica muito bem o que de fato é a Trindade. Porque, por exemplo, a água é uma coisa só. Porém, a Trindade não é uma coisa só, são três pessoas diferentes, que é Deus Pai, Deus Espírito Santo e Jesus. Ou seja, são três pessoas que é apenas um ser. Agora, como que isso funciona de fato? Bom, a gente não tem muita noção. O que a gente sabe é que isso é fato, porque para a Bíblia fazer sentido, junto com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é necessário que haja uma trindade. É por isso que passou a existir o conceito de trindade, porque seria impossível da Bíblia completa fazer algum sentido se não fosse elaborado esse argumento e raciocínio da trindade. Bom, não tem muito o que falar sobre isso. É uma doutrina, é certo acreditar nela, até porque se não existisse ela,
a gente, por exemplo, não acreditaria que Jesus é Deus e que existe o Espírito Santo. Então é bem fundamental acreditar nela. Ou seja, acreditando nela vai mudar praticamente tudo. Vai mudar a sua visão de Deus, o seu relacionamento com Deus e a sua crença, inclusive, até a sua própria salvação. Ou seja, isso daqui é mais importante até que o conceito de predestinação ou livre-arbítrio. Agora, isso daqui também é bem interessante. Inclusive, é até um pouco parecido com a questão da predestinação. Porque esse daqui é sobre se a salvação é possível ser perdida. Ou seja, uma vez salvo, sempre salvo, ou é possível você perder a salvação caso você cometa algum vacilo. Essa é a questão dessa teoria. Ou seja, a pessoa aceitou Jesus ali, se arrependeu de seus pecados, ele está sempre salvo. Mas o outro argumento é que o livre-arbítrio permite que a gente acaba abandonando a fé e assim perdendo a salvação. Mas aqui entra uma contradição muito interessante. Porque, por exemplo, e aquelas pessoas que começaram a frequentar a igreja, mas depois pararam, se desviaram? Bom, nesse caso, as pessoas que argumentam que uma vez salvo, sempre salvo, elas argumentam que essas pessoas nunca foram salvas de verdade e apenas passaram ali por um momento de transição. Bom, você já sabe minha opinião, né? Eu sou muito mais a favor do livre-arbítrio do que disso. Então, na minha visão, a salvação pode ser perdida, sim. A gente tem vários relatos, por exemplo. Eu acho que as pessoas que crerem que uma vez salvo, sempre salvo, acaba não indo muito pela lógica, entende? Sem querer falar que minha opinião é melhor, porém, eu vejo que faz muito mais sentido e é muito mais lógico a gente pensar e entender que a salvação é possível de perder. Até porque, pelo menos eu tenho aqui na minha cabeça, que muitas pessoas que gostam dessa visão e que acreditam nela, não por terem bons argumentos, mas apenas por desejo, elas gostam dessa opinião porque elas podem acabar pecando e mesmo assim vão ser salvas na visão delas. Ou seja, pra mim é uma visão bem perigosa, o que poderia até chegar ao nível da heresia. Mas eu acho que não chega ao nível da heresia porque a opinião não é essa em si, né? É apenas um motivo aqui que eu acho que é uma opinião perigosa. Enfim, eu acho muito forte e debatido, porque entra naquela questão, né, da predestinação bíblica, o que é um dos argumentos mais debatidos e fortes. Eu só não acho tão forte quanto, então vou deixar aqui abaixo. Agora, essa daqui é muito interessante também. Inclusive, o JJ fez um vídeo recentemente sobre isso, que é o Jesus que nunca sorri. E o que que essa visão fala exatamente? Bom, ela traz um fato, porque a Bíblia, ela traz que Jesus chorou, que Jesus sentiu raiva, sentiu aflição, mas ela nunca traz um versículo falando que ele sorriu. É como se a vida dele fosse um fardo tão grande que ele nunca chegou a ter um momento de alegria na vida dele, na vida enquanto estava na terra, por exemplo. E essa visão nos traz o peso que Jesus teve aqui na terra, o peso do propósito dele, que foi morrer por toda a humanidade e ter uma morte brutal. E a gente sabe que o pior nem foi a morte brutal que ele teve, e nem a injustiça que ele sofreu. O pior para ele foi ter se separado momentaneamente de Deus, porque nunca ele havia experimentado essa separação. E aí ele experimentou por causa do pecado. Então lá na cruz, quando ele carregou todo o nosso pecado para nos livrar do pecado e nos dar a vida eterna e acesso direto a Deus, ele acabou tendo um momento momentâneo de separação a Deus, o que para ele com certeza foi brutal. Olha, na minha opinião, é sim uma verdade isso daqui. Tem bastante lado de verdade e na maior parte do tempo era isso. Mas eu acho também que Jesus sabia viver uma vida feliz e alegre aqui na Terra. Eu vejo Jesus como uma pessoa feliz. É claro que como uma pessoa séria, sim, com certeza, porém também como uma pessoa alegre. Que se alegrava e tudo mais e amava os outros. Até porque é um pouco difícil a gente amar e passar amor para os outros como ele passou para seus discípulos, que amavam ele profundamente. E essa pessoa é uma pessoa extremamente séria. E, por exemplo, não tem momentos de alegria, sabe? Não tem momentos que sorri, que faz brincadeiras. Ou seja, tem a visão, né, que The Chosen passa de Jesus. Eu acho que é uma visão bem alegre de Jesus. Eu não acho que Jesus seria tão alegre assim enquanto estava aqui na Terra. Porém, eu acho que é uma visão interessante e que tinha bastante daquilo, inclusive. Não exatamente aquilo, porque é a visão que eles quiseram passar e a visão que eles tinham e tiveram de Jesus. Porém, eu acho que dá pra equilibrar essas duas visões. E eu acho até que faria mais sentido. Porém, é opinião minha. Então, isso aqui entra no lado especulativo, porque é algo bem especulativo. A gente não tem certeza do porquê que não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo que Jesus sorriu. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser por um motivo, pode ser por outro. A gente não sabe ao certo. Essa outra aqui também é bem interessante, que é a questão de que a nossa salvação, ou ela vem pelas obras, por fazermos coisas boas, ou ela vem simplesmente pela fé, por crermos em Jesus e na sua salvação e no seu perdão, aceitamos o seu perdão e somos salvos, gratuitamente, pela graça. Ou seja, a gente deve fazer boas obras para sermos salvos ou devemos simplesmente crer em Jesus? Qual é a visão correta? E isso entra em um contraste muito bem interessante. Porque, por exemplo, uma pessoa que fez muitos atos ruins, mas é cristã,
será que ela vai ser salva? Enquanto um ateu que fez muitas coisas boas vai para o inferno? Paulo, principalmente em Gálatas, ele fala que pela graça somos salvos, pela fé em Jesus Cristo. E ele pega muito fundo nisso. Gálatas é praticamente um livro escrito para essa finalidade, de mostrar que é simplesmente pela fé em Jesus que somos salvos. E simplesmente pela graça genuína de Deus. Já, por exemplo, em Tiago, diz que a fé sem obras é uma fé morta, de nada vale. Olha, então a gente tem duas visões, mas dentro da Bíblia. Como que isso funciona exatamente? Porque será que uma não contradiz a outra? E a verdade é que não. Como eu tinha dito anteriormente, a gente explica a Bíblia com a própria Bíblia. Se a gente tem dois textos que aparentemente se contradizem, na verdade, a gente que teve uma má interpretação e eles não se contradizem de fato. O que acontece aqui é que os dois são verdades. A gente sim é salvo simplesmente pela fé e em crer em Jesus, porém, depois disso, a gente necessita fazer boas obras. E não para ser salvos, porque não somos salvos pela boa obra, somos salvos simplesmente por crer em Jesus. Mas pelo fato de crermos em Jesus, a gente faz as boas obras, por amor a Jesus, e não porque queremos ser salvos. Ou seja, se a gente fazer boas obras querendo ser salvo, não vai ser assim que a gente vai receber a salvação. A gente primeiro é salvo e depois faz as boas obras. Então, será que uma pessoa má vai ser salva? Depende. Se ela aceitou Jesus genuinamente, quis mudar e se esforçou para mudar, mesmo que ela continuou pecando e continuou fazendo coisa errada, se no coração dela, e isso é algo apenas que Deus pode saber, se ela tentou melhorar e se esforçar para ser uma pessoa boa e fazer a coisa certa, então beleza. Se ela morreu enquanto estava aí, tranquilo para ela, é céu. Mas agora, um ateu que faz coisas boas, pô, ele tem a opção, pelo menos um ateu que tem a opção, né, que já ouviu falar de Jesus, por exemplo. Ele tem a opção de crer em Deus ou não crer. E aí é uma escolha dele. Claro que é uma visão bastante polêmica e bastante complicada. Não dá para eu explicar aqui em um curto espaço de tempo. Porém, o que eu posso falar aqui é que depende muito. É bem relativo, inclusive. Essa é a minha visão e a minha opinião. Então, literalmente, isso aqui muda tudo, porque está diretamente ligado a como somos salvos, a como vamos para o céu. Agora, esse daqui também é bem interessante, que é a teoria de Kenosis. Eu não sei pronunciar Kenosis, mas essa teoria, ela fundamenta na visão de que, para Deus se tornar homem, ele teve que apagar os seus poderes, deixar de lado a sua divindade e o seu lado de Deus. Em Filipenses 2,7, diz que Jesus se esvaziou, e nós entendemos, teologicamente, que Jesus é 100% Deus e 100% homem. É aquela questão de novo, como essas duas coisas coexistindo. Mas como que isso funcionaria na prática? Bom, e para ser bem sincero, eu realmente não sei de fato. Porque tem vários momentos da Bíblia que os dois parecem ser verdade, sabe? A gente vê claramente o lado humano de Jesus, só que a gente sabe também que Jesus é 100% Deus. E, por exemplo, ele fez grandiosos milagres, ele fez coisas sobrenaturais. Aí a pergunta é, será que isso foi simplesmente por meio do Espírito Santo que agiu nele? Ou será que o poder veio direto do próprio Jesus como homem? Inclusive, uma parada bem interessante é que talvez se o poder tivesse todo no corpo humano de Jesus e não no corpo dele glorificado que ele teve após a sua ressurreição, que é narrado nos evangelhos inclusive, talvez o corpo dele não aguentaria todo o poder de ser Deus. E o corpo dele, não sei o que aconteceria, implodia, alguma coisa assim. Até porque hoje em dia, quando sentimos a presença do Espírito Santo, o nosso corpo, ele parece que vai explodir, sabe? Ele fica quente, treme. É algo bem, não vou falar estranho, mas bem diferente. Algo bem curioso, mas muito bom, inclusive. Eu recomendo a qualquer um pra pedir a ter essa experiência, porque é literalmente a melhor experiência que a gente pode ter. Mas isso daqui explicaria, por exemplo, quando Jesus falou que ele não sabe o dia nem a hora e só Deus sabe quando irá vir o fim dos tempos. Ó, realmente, essa daqui eu não sei muito bem. E pra gente ranquear ela vai depender bastante do que queremos ranquear aqui. Porque se a gente for querer ranquear, por exemplo, se Jesus era apenas humano e sem o seu lado Deus, então isso daqui entraria pro lado de heresia, com certeza. Mas agora se a gente quiser ranquear como que isso funcionava na prática, como que Jesus conseguia cooperar entre essas duas coisas, fazer essas duas coisas coexistirem, o lado humano dele e o lado divino dele, então isso daqui entra em muito forte e debatido. Porque isso daqui não vai mudar muita coisa. O que iria mudar é se a gente escolhe ou é 100% Deus ou é 100% humano. Mas não vou ranquear por esse fato, eu vou ranquear pelo fato de como isso funcionava na prática. Essa aqui já é mais interessante, porque ela pergunta se Jesus, quando criança, já sabia que era Deus. No relato dos evangelhos, é relatado pra gente que o Espírito desceu sobre Jesus assim que ele foi batizado. Aí a pergunta central aqui é se Jesus descobriu isso com o tempo ou se ele sempre soube, desde criança.
Porque imagina lá, Jesus com 5 anos de idade, já sabendo que era Deus. Muito curioso, né? A gente tem aquele relato dele quando tinha 12 anos, que estava lá no templo ensinando. Essa daqui eu também não sei muito bem ao certo. O que eu sei é que Jesus esperou até o momento certo, até os 30 anos de idade, para enfim começar o seu ministério. E, para ser sincero, isso aqui não é central, sabe? Não vai mudar muita coisa, a gente saber disso. É claro que é bem interessante sim, porém, não vai mudar nenhuma doutrina. Agora a gente acaba de chegar na mais polêmica do vídeo, que é a pergunta se o inferno é eterno ou se é a inexistência, que muitos chamam de aniquilacionismo. E essa teoria aqui é muito interessante. Talvez seja a que mais muda coisa desse vídeo. Porque pensa só, o Jesus que é revelado na Bíblia, Deus todo amoroso, que se entregou e morreu por nós, e que cremos nisso inclusive, será que ele colocaria alguém em sofrimento eterno para sofrer eternamente e com consciência disso? Tortura infinita? E sem possibilidade de arrependimento? Será que o Jesus que conhecemos faria isso? É uma pergunta. Porque seria o quê? Uma punição infinita por toda a eternidade sobre um pecado finito que cometeu apenas aqui na Terra. Esse argumento é inclusive usado por muitos ateus. Eles argumentam que o Deus todo amoroso como é que condena alguém para o inferno eternamente. Eles criticam muito a isso. E aqui é mais uma daquelas que a gente tem os dois lados na Bíblia. Porque a Bíblia diz de fogo eterno, diz de castigo eterno, vermes que não morrem, lago de fogo, e arde com enxofre. O fogo não se apaga. Porém, a gente também tem outros versículos da Bíblia que diz o outro lado, morte eterna. Fala que o salário do pecado é a morte. A gente pode entender, ou é a morte que conhecemos, que entrou no mundo, ou será que seria uma morte eterna? E acho que o mais interessante é esse daqui, ó. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, que tem 2 Tessalonicenses. Destruição eterna. Interessante, né? Dá um contraste para aqueles versículos que dizem de sofrimento eterno, porque a gente tem destruição eterna de um lado e sofrimento eterno do outro. E a gente pode parar para pensar, será que apenas não estar na presença de Deus e apenas não usufruir do céu já não é um sofrimento eterno? Interessante, né? Mas e quando a Bíblia menciona sobre o fogo eterno? Bom, no hebraico e no grego, isso não explica diretamente que o castigo é eterno, e sim que o efeito do castigo é eterno. Ou seja, não aceitou Jesus, você não vai para o céu. A causa daquilo foi eterna, você passou a inexistir. Pode ser isso. E o que deixa isso muito forte? Quando diz aqui, lá em Judas, que Sodoma e Gomorra sofreram o castigo do fogo eterno. Porém, Sodoma ainda não está queimando até os dias de hoje. Então o que aconteceu aqui foi que o fogo eterno foi no resultado e não no processo, porque não está queimando até hoje. E aqui vale ressaltar que está escrito sofreram e não sofrerão. Bom, então essa teoria aqui bate de frente com a visão que temos hoje em dia do inferno bíblico. E para falar a verdade, isso daqui realmente muda tudo, porque muda inclusive o caráter de Deus. Eu acho bastante importante isso daqui, mas eu ainda não tenho uma opinião concreta sobre. Eu não posso afirmar que é um ou afirmar que é outro. Os dois lados têm bons argumentos, e ao meu ver, esse lado aqui faria mais sentido com o caráter de Deus. Mas a gente também tem que entender que muitas coisas a gente não vai entender e não conseguimos entender completamente. A gente só vai saber quando a gente estiver lá no céu, que teremos pleno conhecimento das coisas. Mas bem interessante e eu pretendo até estudar mais sobre isso, inclusive trazer mais vídeos sobre. Agora uma teoria que as pessoas mais gostam de falar sobre, que está relacionada com o fim dos tempos, que é o próprio anticristo. Será que o anticristo já veio na Terra, o período dele já passou, ou ainda ele vai vir, ou será que inclusive ele já está na Terra nos dias de hoje? Olha, existe a visão do preterismo, que diz que o anticristo foi o imperador Nero, que foi lá no tempo dos primeiros cristãos, um imperador romano que perseguiu brutalmente os primeiros cristãos. E que foi um terror lá na época, ele torturava os cristãos, perseguia, era realmente um espetáculo de horror. Já a visão do futurismo diz que ele será um líder mundial. Uma teoria que diz que ele unificará toda a religião do mundo e também todo um sistema embaixo do controle dos poderosos. Um sistema unificado, toda a governança mundial controlada por ele, pelo anticristo. Mas sinceramente, se a gente crê na Bíblia, se a gente crê no Apocalipse, a gente sabe que ainda está para chegar. A gente sabe que isso daqui é relacionado a eventos futuros e que o anticristo vai chegar. E, inclusive, talvez ele já até esteja aqui na Terra, ou em preparação. Em preparação ele de fato está, porque desde o tempo dos primeiros cristãos, dos apóstolos, já existe um espírito, o espírito do anticristo. É o espírito que influenciou Roma, influenciou lá os imperadores, o imperador Nero, é o espírito do anticristo. Porém, vai chegar um momento em que esse espírito do anticristo vai entrar dentro de uma pessoa.
e vai se manifestar em uma pessoa. Essa pessoa que será o líder mundial, que falará que vai trazer paz para o mundo, mas que vai ser uma falsa paz, e depois de cerca de 3 anos, de acordo com a maioria das visões, ele vai quebrar esse acordo de paz e vai trazer mal para o mundo, vai trazer destruição e morte. E, inclusive, eu creio fortemente que esse tempo está se aproximando muito, está muito perto de acontecer. E não porque é uma mera opinião minha, mas porque eu vejo os acontecimentos que estão acontecendo no mundo. Essa questão aí que falou sobre governança mundial, uma única governança mundial, isso já está sendo preparado. E eu não tô falando aqui da boca pra fora. Não tô falando porque eu acho ou porque eu quero. De fato, já está sendo preparado. Vocês podem ver em notícias de jornais. Eu tenho vários vídeos aí, inclusive, que os próprios governantes e poderosos falam sobre governo único mundial, falam sobre nova ordem mundial. A própria nota de $1 tem isso escrito nela, a nova ordem dos séculos. Então isso aqui não é teoria, não é pura teoria, é fato, tá para acontecer. Tem toda a questão também do dinheiro, porque lá em Apocalipse fala que ninguém irá comprar ou vender a não ser com a marca da besta. Também está relacionado ao anticristo e ao fim dos tempos. E adivinhem como eles vão conseguir isso? Com moedas digitais, com dinheiro digital. Porque assim eles vão ter total poder e controle sobre as pessoas e sobre o que as pessoas compram ou vendem. Precisa ser o dinheiro digital. E já estão em criação. São as chamadas CBDCs. Inclusive, eu tenho vários vídeos e eu tenho uma aula gratuita. Se você se interessar, acesse aí o primeiro link da descrição, onde eu explico isso. Onde eu explico esse sistema e é onde o mundo financeiro está se encaminhando, as crises que estão prestes a chegar e como será implementado essas moedas digitais, que serão as CBDCs, e que nos trará não liberdade, mas escravização. Inclusive, eu mostro lá um meio de você sair disso, um meio de ser liberto desse sistema. Se você achar interessante, vai estar aí a aula grátis para você. É só clicar no primeiro link da descrição ou do primeiro comentário fixado. Bom, e essa daqui eu vou colocar em muito forte debatido, porque o fim dos tempos é uma das questões mais debatidas e que tem mais interpretações diferentes. E todas interpretações que fazem sentido. Então eu vou deixá-lo aqui, mas eu creio fortemente que a gente está muito perto desse período e que está muito prestes a acontecer e que você tem que se preparar o quanto antes. E além disso, se você quiser trazer mais teorias dessas, debater mais teorias dessas, e não só isso, mas ajudar a elaborá-las, a ter ideias delas, inclusive a ajudar nesses vídeos, tem a nossa comunidade. Você pode fazer parte dela se você se interessar. Se você quiser fazer parte de uma comunidade que está desperta, desperta para o fim dos tempos, desperta para o que está acontecendo no mundo e desperta da manipulação das massas. Se você se interessar, também vai estar aí na descrição. Bom, então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu convido vocês a assistirem a aula grátis para sair desse sistema o quanto antes. Então eu aguardo vocês lá. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.